Você já acordou uma manhã com um cântico no coração, não? Já? A Rosana, todo dia, não? Esses dias, orando de novo, assim, como sempre, o Senhor me dá uma palavra para esse domingo, pensando, nós iniciamos aí a época natalina, né? O mês de dezembro que a gente celebra, Ele veio e Ele voltará, né? É dia de falar e de ter essa certeza que Ele está voltando. E eu acordei com um cântico, e acho que você sabe, vamos ver se você me ajuda. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. Quem sabe onde está escrito isso na Bíblia? Oi? Lucas 2? Um pouquinho menos. Acertou o livro, é um. É o Cântico de Maria. Cântico que ela cantou depois de ter o seu encontro com a sua parente Isabel. E uma pergunta que eu tenho para mim, que eu tenho feito no meu espírito, orado sobre isso, e que eu quero compartilhar com você. O que nós fazemos quando as situações aparentemente estão contrárias ao que nós esperamos, expectamos, quando recebemos notícia que alguém teve que ir para o hospital, que nem o Paulo, ontem ele passou mal e aí disse que deu um amarelão nele, ele foi tratado, está ali esperando um encaminhar ali no posto 24 horas. Hoje de manhã o Carlos escreveu, não vamos poder ir para o culto. Como no domingo passado, esse domingo ela acordou muito inchada na mão e ela tem uma dificuldade. O que se faz? Artrites, né? O que se faz quando se tem uma notícia que alguma coisa não deu certo? Muitas vezes a história de Natal ela é romanceada, né? Na vida de Maria. Mas nós não temos a noção da crise que se instaurou na casa de Maria quando ela recebeu a notícia que ela iria engravidar. A crise social que ela foi lançada para dentro. Ela estava noiva de José. E o noivado na época já era praticamente, estava casado já. Era só uma questão agora de aguardar a festividade, a oficialização, já estava tudo certo. Só ainda não se concretizava na união dos corpos. E Maria, ela recebeu aquela notícia, ela tinha os seus planos. E Deus diz, eu tenho outros planos. O que você faz quando você sonha? E você quer uma coisa muito e trabalha para aquilo, você prepara a vida toda para aquilo, põe todas as suas finanças para aquilo, você está apontado e Deus diz, por aqui. Como é a nossa reação, né? O ser humano normal é de ficar ansioso, de ficar preocupado. Nossa postura é normalmente de desespero, de pessoas que não têm esperança. Que normalmente o ser humano é assim que ele não confia em Deus. Ele confia no que ele vê, no que ele sente, no que ele consegue perceber. E quando foge do controle, nós começamos a falar coisas que não deveríamos falar. Nós começamos a pensar coisas
que são destrutivas e não são vida. E quando você ouve, por exemplo, os anjos, né, que depois que Jesus nasceu, é um outro cântico, né? Em Lucas 2, glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita, mas quando me contraria, eu já não acho muito. Impressionante que, quando você vê aqui os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, a palavra glória, você já deve ter ouvido essa expressão do grego doxa, né? E ela significa ter uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta num louvor, numa honra, num reconhecimento. E quando se dá glórias a Deus, você reconhece que Ele é Deus. Dar glória não é só uma expressão que a gente dá na igreja, né? Ou que a gente fala bem rapidinho, glória, 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 e começa a falar em línguas. Não é assim. A glória é um reconhecimento de que Deus é Deus. E o interessante é que nesse texto, os anjos dizem assim, paz aos homens que estão na terra, shalom aos homens que estão na terra, porque Deus tem bons pensamentos. O caminho da nossa conexão com a bondade de Deus, a sua paz, é nós darmos glórias a Deus, é nós adorarmos a Deus. Se você vê as dificuldades, os problemas, o que não está certo, sinto muito lhe informar, mas você é um adorador do problema, você é um adorador da dificuldade, porque aquela coisa que você fala e você vê e fica falando, aquilo se torna Deus na sua vida. Por quê? Porque começa a dominar os seus pensamentos, dominar o seu falar, dominar o rumo da sua vida. Agora, quando você olha para Jesus e vê o seu Pai Celestial, e você o adora, você reconhece que Ele é Deus sobre todas as coisas. Sobre a vida, sobre a morte, sobre os desafios que nós possamos enfrentar. Vamos ler esse texto do encontro de Maria e de Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 39 até o final do capítulo. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel.
e voltou para casa. Como eu falei, a situação de Maria era muito crítica. Podia ser apedrejada, podia ser rejeitada e mal falada, poderia ser marcada para a vida toda. Porém, os pensamentos para com Maria foram outras. E a reação dela e de Isabel chamam ela de bem-aventurada, de uma pessoa muito feliz, que foi agraciada com o favor de Deus, de cumprir um ministério, um chamado da parte de Deus. Ela aceitou a missão dada e recebeu o chamado por meio da sua disposição. E a pergunta mais uma vez, o que você faz quando você perde o controle? Fica ansioso, preocupado, fica doente, se deprime. O anjo, quando falou com Maria, deu uma dica para Maria. Interessante que no meio da conversa, como que testificando e dizendo uma mensagem no meio assim para Maria, confirmando a promessa de Deus, ele disse assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E Maria se atinou. Sabe o quê? O texto diz que ela apressadamente foi visitar Isabel, a parenta dela. Não sei se era tia, se era prima, sei que era aparentada. E é impressionante, e aqui valeria quase só uma mensagem, esses próximos versículos desse encontro de Maria e de Isabel. Eu fui muito impactado um dia pela mensagem, a única vez que eu pude trazer uma mensagem, na época ainda pastores da cidade traziam uma mensagem no núcleo de pastores, hoje são pastores mais renomados do Brasil afora que vêm pregar. E Deus me deu essa palavra aqui para pregar com eles. Maria carregava o ministério de Jesus. Isabel carregava o ministério de João. E quando Maria saúda Isabel diz que a criança estremeceu dentro dela. E ela ficou, e aí um termo mais forte, eu não encontro esse termo em nenhum outro lugar, ela ficou possuída do Espírito. Ela ficou tão plena do Espírito Santo, que como que ela perdeu o controle sobre si mesma, de tão cheia do Espírito Santo que ela tinha. Nunca tinha tido essa experiência na vida dela, porque o Espírito Santo, ele só vinha pontualmente. E ela teve uma experiência dramática com o Espírito Santo, e ela começou automaticamente em alta voz, né? E às vezes a gente fica assim, não, mas o Espírito Santo não é surdo. Mas o Espírito Santo, quando vem sobre a vida de uma pessoa, às vezes aí ela ora diferente. Porque como que ela fica tão tocada, tão envolvida, e Isabel ficou assim, em alta voz, ela falou. E o interessante, o segredo nesse texto aqui, que se aplica para nós, que quando nós reconhecemos o que o outro carrega, e saudamos o que o outro carrega, haverá um mover maravilhoso do Espírito Santo em nossas vidas. A cultura da honra traz isso. A cultura da honra, de você valorizar o que cada um carrega. Cada um de nós carrega algo excepcional da parte de Deus. Cada um de nós, consciente ou não consciente, tem sobre a sua vida a manifestação de Deus na sua vida. Pois é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Cada um carrega dentro em si uma habilidade, uma capacitação que o Espírito Santo dá, que é sua. E que a sua constituição é única na sua vida, com toda a sua história, com a sua experiência. Não importa se são só experiências boas, só experiências ruins. Deus usa de toda a sua configuração para usar você de uma forma maravilhosa. E quando eu reconheço isso na minha vida, quando eu reconheço isso na minha vida, eu também vou ser habilitado a reconhecer isso na vida dos outros. Quando não reconheço o agir, o chamado, o mover, o poder, o favor de Deus sobre a minha vida, eu normalmente, como ser humano, eu denigro a imagem do outro. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico falando mal dos outros, para tentar trazê-los todos para baixo,
no nível que eu estou. Eu sei, esse mecanismo é um mecanismo da carne nossa. De a gente trabalhar nesse sentido, para trazer todo mundo para baixo. E no reino de Deus nós trabalhamos para pôr todo mundo para cima. Se usar essa linguagem. A honrar, a valorizar, dar peso. E o mover do Espírito Santo é tremendo. Quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele dá 4 passos para você fazer isso. E o 4º passo é, sujeitai-vos uns aos outros. Filipenses dá uma dica. Considere o outro superior a você. Ah não, o outro superior a mim? Sim. Quando você honra, você percebe o agir de Deus na sua vida. É o caminho inverso do que há no mundo. Eu tenho que me sobrepor para que você me honre. Só os que têm 5 estrelas, né? 5 estrelas que são os bambamã que têm títulos. Não. Cada um é valioso. Quando você olha para as crianças, elas ministrarem, você honra o agir do Espírito Santo na vida delas. E um parênteses, me disseram que não existe mini Espírito Santo. Não existe Espírito Santo infantil. Ele é o mesmo que age na sua e na minha, age nas crianças. E pode dar uma palavra tremenda, porque o reino de Deus pertence para elas. E quando eu honro os meus filhos e eles me dão a palavra, eu recebo aquela palavra, eu sou tocado. Né? Se eu pegasse aqui o copo cheio, como é que eu consigo colocar água um no outro? Se eu considero ele superior, ele me abençoa, ele me enche. Se eu considero ele inferior a mim, ele não consegue me abençoar. Simples assim. O ministério do outro não me toca. E quando eu considero outro superior, ele me toca, ele me enche. Maria, quando ela saúda e reconhece Isabel, Isabel é tomada do Espírito e ela reconhece a Maria. E as duas têm uma experiência excepcional com o Espírito Santo. E quando nós reconhecemos um ao outro, nós vamos experimentar uma explosão do Espírito Santo na nossa vida. Nós tínhamos que assinar embaixo um negócio assim. Nós tínhamos que fazer um documento, registrar em cartório, a partir de hoje, vou reconhecer você superior a mim. Às vezes a gente toma, tá bom, amém, beleza, mas dali a pouco o outro me decepciona e eu já piso em cima dele. Não. Fazer um combinado de nos ajudar um ao outro a lembrar quão valioso é o seu irmão, quão valiosa a sua esposa. Sempre mantenha ela superior a você. Sempre mantenha o seu esposo superior a você. Mantenha os seus filhos superiores a você, reconhecendo o agir de Deus na vida deles. E eles sempre vão te abençoar. Sempre vão tocar a sua vida. Isabel então testemunha e diz, bem-aventurada, você é extremamente feliz, Maria, porque você creu. E todas as palavras serão cumpridas que da parte do Senhor foi dita para você. Idêntico ao que o anjo tinha acabado de falar para Maria, um pouquinho antes, o anjo Gabriel disse para ela, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Como que com essa palavra o anjo, com essa palavra o anjo se despede dela. E Isabel testemunha mais uma vez, a palavra de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Maria creu. Como é que ela creu? Ela simplesmente se colocou à disposição. Isso é um sinal de crer. Quando eu não creio, eu não estou disposto. Eu não tenho disposição. Maria diz aqui, quando o anjo falou com ela, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. E o anjo se ausentou dela. O que Deus espera de nós não é a nossa força, não é que nós tenhamos finanças, não é que nós tenhamos habilidades. Deus espera uma coisa de nós. Eis-me aqui. Estou à disposição. Eu não sei nem quando, nem como, nem o quê, mas eu estou disposto.
Quando estamos dispostos, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos capacitando e vai nos conduzindo no processo. Assim como aconteceu com Maria. Quando ela percebeu a dica do anjo com relação a Isabel, ela soube como deveria de agir. E ela foi ao encontro de Isabel. E é impressionante quando você olha um pouquinho para a adoração de Maria. E a adoração, nós... Assim, comumente nós temos que a adoração é um tempo de música. Mas a adoração ela é muito mais do que música. A música é só um instrumento para viabilizar e facilitar e como que acrescentar. A adoração ela tem a ver com atitude. E a atitude da adoração ela tem ou com estar ajoelhado ou com estar com a mão levantada. Quando você estende a sua mão assim, é que nem quando o bandido vem e diz, mãos aos altos. O que ele está fazendo? Ele está te rendendo. Quando você adora, você voluntariamente se rende a Ele. Para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Isso é adoração. Então, um coração... Adoração é um coração rendido. Como é que eu coloquei aqui o tema da mensagem? Um coração rendido e conectado à fonte. Quando você começa a adorar a Deus, você se conecta à fonte que é Ele. Quando você, em meio a uma situação difícil, começa a reconhecer que Ele é Senhor sobre a sua vida. E como Paulo diz, nem morte e nem vida, né? Se eu morrer, estou bem. Se eu não morrer, eu estou bem. Em todas as situações, o Senhor é Senhor sobre a minha vida. E quando você observa um pouquinho a adoração de Maria, a primeira coisa que ela diz assim, a minha alma engrandece, faz grande o Senhor. Uma alma, quando ela é atacada por alguma dificuldade, o que ela faz? Ela faz o contrário. Ela se diminui. Ela tem a tendência de ficar ansiosa, preocupada, pesarosa. Ela olha para a dificuldade. E o adorador, quando você tem a atitude de um adorador, você levanta os seus olhos ao Senhor em meio àquela situação mais desastrosa que possa ter. A mais confusa na cabeça da Maria que pode ser. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Senhor na minha vida. Ele me chamou, Ele está cuidando da minha vida. E aí ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela aplica o seu espírito a se alegrar em Deus. A alegria que provém de um espírito rendido e pronto para fazer a vontade do Pai Celeste. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E essa é uma habilidade que você tem no seu espírito. O espírito tem a habilidade de se posicionar e dizer, eu me alegro em meu Deus. Em meio à situação, a minha alma precisa engrandecer a Deus, mas no meu espírito eu me alegro. E como diz Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Uma alegria que provém do Espírito, que provém de um espírito voluntário disposto a expressar a alegria em Deus. E ela cita então a razão do seu louvor e diz, meu Pai olhou para mim e se agradou de mim. Ela reconheceu que era o Pai Celeste que olhava para ela. E meu querido e minha querida, quando o seu Pai Celeste olha para você, Ele abre um sorriso e Ele se alegra com a sua vida. Você recebe isso na sua vida? Porque o inimigo a vida toda vai dizer que ele... Não, você tem que acertar isso aí, mas como que Deus vai se alegrar se você não está com esse problema aí que não resolve? Você já discerne no Espírito quem que fala assim? O seu Pai Celeste. E o Espírito Santo testifica no seu coração que Ele se alegra sobre a sua vida. Ele tem prazer na sua vida. E seja como Maria, diga, eu aceito, eu acolho essa palavra na minha vida. O meu Pai olhou para mim e se agradou de mim. A segunda razão que ela levanta, e ela reconhece que o Senhor fez grandes coisas na vida dela. Ela, como jovenzinha, devia ter ali 14, 15, 16 anos.
bem jovenzinha, ela reconheceu que Deus fez grandes coisas na vida dela. Porque a palavra de Deus veio ao seu encontro. E quando você reconhece a palavra de Deus que veio ao seu encontro, essa palavra começa a agir na sua vida. Ela continua, diz assim, que Deus, em todo o seu poder, Ele escolheu o caminho da simplicidade. Ele escolheu um caminho simples para confundir os sábios desse mundo. Deus decidiu entrar no mundo como todo ser humano entra. Em vez de vir com carruagens de fogo, com miríades e miríades de anjos, nem sei quanto que é isso, mas vamos dizer lá, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões vezes trilhões de anjos descer sobre a terra. Todo mundo, ia bater continência, né? E se Deus demonstrasse o poder dele, ele destruía toda a humanidade de uma vez só. E Deus decidiu entrar no caminho do simples. Nascer como ser humano. E aí nós lemos em Filipenses 2 que Jesus abriu mão da sua posição. Como ser humano, ele abriu mão da sua posição, se tornou um ser humano, e com o ser humano ele se humilhou e serviu. É a marca dele. E serviu à vontade de Deus até a sua morte. Ele se comprometeu a 100% nisso, na sua caminhada. E quando Deus faz as coisas, Deus escolhe as coisas simples para confundir os sábios desse mundo. E somente quando nós submetemos os nossos pensamentos e caminhos a Deus, nós vamos receber da parte dele a revelação, a vontade dele com a nossa vida. O caminho de Deus sempre vai se simplificando na nossa vida. Quando eu era mais novo, eu era mais complicado na leitura da Bíblia. Hoje está se tornando cada dia mais simples, mais simples, mais simples. Deus cumpre as suas promessas, uma sexta marca que ela diz, Deus cumpre as suas promessas, feitas às gerações passadas, as promessas feitas a Abraão, que se cumprem ainda hoje e se cumprem na sua vida, porque você é herdeiro das promessas de Abraão. Você é herdeiro das promessas em Jesus. Você tem o sim e o amém em todas as promessas da palavra de Deus. Tudo é seu. E Deus é fiel a essas promessas. A nossa parte é, como Maria, de nos tornarmos dispostos e adoradores. E reconhecer que já está estabelecido o favor e a bênção dele sobre nós. O como, o quando, é a responsabilidade dele. Os discípulos queriam saber, né? É agora que você vai trazer o reino? Como é que vai acontecer? Nos ensina aqui como é que vai acontecer a manifestação do reino. E Jesus, o como e o quando, não é da nossa conta isso. A nossa conta é dar testemunha, ele diz. Vocês vão receber o poder do Espírito e vocês vão ser testemunhas. A nossa parte é compartilhar e falar daquilo que Deus tem dado. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?